Olá, com a graça de Deus, estamos começando mais um programa Se Liga. Hoje vamos falar sobre o idoso no trânsito, os direitos, os deveres e o comportamento dos condutores mais jovens ao compartilhar os espaços das nossas vias com as pessoas de maior idade. No programa, vamos falar com o médico do Detran, Dr. Ronaldo Rosa, e o militar da Reserva da Aeronáutica, Carlos Alberto de Carvalho, que ele possui CNH há mais de 40 anos. A nossa equipe de reportagem foi às ruas ouvir a opinião dos condutores. Isso não é problema dos jovens, não. Isso é problema das pessoas. Tem jovem que respeita e jovem que não respeita. Tem idoso que respeita e idoso que não respeita. Isso é da educação de cada um. Contamos ainda com a visita dos acadêmicos do curso de Ciências Biológicas da UCDB. E no quadro musical, eu conto com a banda D5. Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Sempre em frente, não temos tempo a perder. E como eu disse no início do programa, hoje nós vamos falar sobre o idoso no trânsito. E a nossa equipe foi para as ruas ouvir a opinião dos condutores e também para saber se os direitos da pessoa idosa estão sendo respeitados. A partir de 18 anos, o jovem já pode tirar a sua primeira CNH, passando pelo teste teórico, psicológico, médico e prático. Mas qual é a idade limite para dirigir? Essa é uma pergunta sem resposta. Após os 60 anos, o portador da CNH deve renovar a sua habilitação a cada 3 anos, passando novamente por alguns exames para confirmar a sua capacidade de direção, pois com o tempo a habilidade de resposta aos acontecimentos no trânsito pode diminuir, tanto como os reflexos, mas o cuidado e o respeito no trânsito com certeza aumentam. Olha, tem muitas pessoas que dirigem há tanto tempo, dirigem super bem, são muito cuidadosos, mas eu acho que os testes de direção no idoso tinham que ser um pouco diferenciados, sabe? Quanto mais velho, tem que tomar consciência mesmo, né? A partir de uma certa idade, a pessoa vai perdendo reflexo, ela alguns problemas de saúde vão acontecendo, ele pode ter um mal súbito, né? Mas o cuidado não deve ser apenas do idoso. Tem que haver respeito entre todos os motoristas. Educação no trânsito igual para todos. Olha, isso não é problema dos jovens, não. Isso é problema das pessoas. Tem jovem que respeita e jovem que não respeita. Tem idoso que respeita e idoso que não respeita. Isso é da educação de cada um. Você pode melhorar o trânsito de uma forma bem simples, a educação desde o ensino fundamental. Eu acho que a sociedade está conscientizando disso hoje já, mas a gente tem que melhorar um pouquinho mais ainda. E hoje o nosso bate-papo é com o médico do Detran, Dr. Ronaldo Rosa, e o suboficial da Reserva da Aeronáutica, Carlos Alberto de Carvalho. Obrigada a todos pela participação aqui no Se Liga. Doutor Ronaldo, seja bem-vindo aqui no Se Liga. Obrigado, Beth, pelo convite, agradeço. Em nome do Detran também a nossa participação aqui contigo. Ok, Carlos Alberto, muito obrigada aqui pela primeira vez no Se Liga. Obrigado, Beth, muito me honra a minha presença hoje neste programa. Ok. Doutor Ronaldo, vou começar com o senhor fazendo aí uma pergunta, principalmente porque o nosso tema do programa hoje é o idoso no trânsito.
Doutor, o envelhecimento, ele depende principalmente do fator externo e também o fator individual. Por exemplo, a qualidade de vida, a saúde que esse condutor leva. Explica um pouquinho para a gente. É verdade, Beth. São diferentes fatores. Primeiramente, o genético, que já vem de herança, né? E também os fatores externos, como você citou. As condições digamos assim, que essa pessoa ou esse condutor teve durante toda a sua vida, né? A forma de atividades, todas as condições que podem estar envolvidas nesta questão, saúde, os cuidados com a saúde. Então, há toda essa gama de fatores que acabam interferindo, tanto a parte genética quanto esses fatores externos. Ok. Doutor Ronaldo, quando o idoso vai renovar a habilitação, quais as maiores preocupações que o médico do Detran tem ao fazer o exame médico? Basicamente, é a questão física, são os fatores degenerativos que possam, de alguma forma, comprometer essa parte de mobilidade, digamos assim, de maior atenção ao trânsito, como também a parte cognitiva, né? Que pode, de alguma forma, interferir na capacidade de resposta desse condutor em determinadas situações que o trânsito coloca. Carlos Alberto, quantos anos você é habilitado? 42 anos. 42 Agora em março, anos. Ok. E nesses últimos anos, o trânsito em Campo Grande mudou muito? O trânsito mudou, sim. No conjunto geral, houve uma mudança para pior. Para pior, devido ao número excedente de veículos, muitos veículos, né? Trafegando, e, por que não dizer também, principalmente, a conscientização do motorista. Isso que falta muito. E a questão, por exemplo, Carlos Alberto, dos direitos, né, que o idoso tem no trânsito. Você acha que esses motoristas mais novos estão respeitando, tipo a vaga do idoso? Me desculpe, os jovens, sinceramente, não respeitam. Não respeitam porque, inclusive, a próprio local de estacionamento do idoso normalmente é ocupado por quem não é idoso. Doutor Ronaldo, a questão dos altos índices de acidentes de trânsito aqui em Campo Grande. O que o senhor tem a deixar de mensagem para os nossos idosos tomarem cuidados e também para os jovens? Fundamental, nesse caso, é o cuidado com a saúde. Ele tendo o cuidado maior com a saúde, ele está em melhores condições, preservando, digamos assim, todos os seus elementos de atenção que precisa ter ao trânsito, e com isso vai trazer uma segurança maior. A questão do medicamento. Geralmente os nossos idosos, eles tomam medicamentos. E tem que tomar esse cuidado para medicamento que baixa a pressão, que também dá sono, né? Como que funciona? O uso do medicamento, no seu processo inicial, pode ser um fator impeditivo temporário para uma adequada condução do idoso. A partir do momento que essa medicação de uso rotineiro, um tratamento de hipertensão, o uso do insulina no caso do diabetes, depois que ela está estabilizada, está equilibrada com o devido acompanhamento, deixa de ser um fator impeditivo, né? Agora, determinados medicamentos que têm ação, por exemplo, no sistema nervoso central, tem um fator que possa levar a uma sonolência, uma depressão do sistema nervoso central, aí já tem que se ter uma atenção maior. Isso depende da informação do candidato que está se apresentando ao exame, da consciência de cada um deles, e aí o perito médico que está fazendo a avaliação vai fazer a orientação adequada, se houver necessidade de pedir um relatório do médico que acompanha, que está no dia a dia acompanhando aquele condutor, e com isso chega-se a um consenso digamos assim, de você liberar ou aquela concessão temporária para a condução do veículo dentro da maior segurança possível. Doutor Ronaldo, para os idosos, a escolha do modelo do veículo que ele vai dirigir, isso influencia também no fator de risco? Bem, Beth, depende. A princípio, em tese, se não houver nenhuma restrição, digamos, da parte física do condutor, ele está habilitado a conduzir qualquer tipo de veículo. Mas é verdade que um veículo com algumas, digamos assim, da parte tecnológica,
uma direção hidráulica, né? Vai facilitar muito a questão da condução veicular. Um veículo com a transmissão automática é um fator muito importante também, que isso leva a com que o condutor tenha uma atenção, digamos assim, mais dedicada a outros fatores da condução veicular, né? Um veículo com ar-condicionado, hoje que nós chamávamos isso como luxo, né? mas não é um fator de segurança, porque se você está num trânsito verdade. tumultuado e você está com um clima adequado, é um conforto, mas é um conforto que induz a segurança. Então, é verdade que esses, digamos assim, esses agregados, não é nem acessório, essa tecnologia no veículo acaba redundando numa condição de melhor dirigibilidade para o idoso, né? Não tenha dúvida. E tem pergunta da plateia. Oi, meu nome é Samantha e eu queria perguntar para o Dr. Ronaldo. Eu queria saber se o senhor já foi questionado por algum idoso que não passou no exame médico no Detran. Sim, é uma boa pergunta, interessante. É questionado não só pelo idoso, como qualquer candidato que se apresente, né, para uma habilitação. O que às vezes as pessoas não entendem muito é que a permissão para conduzir um veículo automotor, você sabe bem disso, não é um direito adquirido. Verdade. É uma permissão temporária. Se atender aos requisitos. Que o Estado concede, com prazo pré-estabelecido, desde que você preencha determinados requisitos. Se você preenche esses requisitos, está dentro da aptidão da legislação, você tem a permissão. Não significa porque você já foi habilitado N anos que você automaticamente está habilitado. Por isso que nós temos avaliação pericial médica periódica, em intervalos habituais. Agora, o questionamento sim ocorre, como você perguntou, não só na questão do idoso, mas qualquer candidato, porque a ansiedade dele é essa, né? Aí cabe ao perito médico que está fazendo a avaliação, de forma adequada, fazer a orientação adequada desse candidato, explicando o porquê, qual o motivo, está embasado o quê, e orientando a forma pela qual ele possa, digamos assim, desfazer ou retornar à sua condição normal para pleitear essa habilitação, fazer a devida orientação. Viu, doutor Ronaldo? E lembrando também que acima de 65 anos ele tem que passar no médico de 3 em 3 anos, né? Ah, sim. É interessante, porque nós estamos falando de idoso, e o que é o idoso? Né? O idoso, na verdade, se você for pensar do ponto de vista conceitual, a Organização Mundial de Saúde estabelece um parâmetro, digamos assim, um ponto de corte para isso. 60 anos de idade, ou seja, seria a idade, digamos, de limitação, o divisor entre o que é idoso ou não. Então, em tese, dos 60 anos acima, nós já estamos enquadrados na questão. Tanto é que é o que você falou, o CONTRAN, ele estabelece uma periodicidade para que o candidato se apresente a uma avaliação médica para renovar essa permissão, que é de 5 em 5 anos, e a partir dos 65 anos, esse período diminui. Ele passa a ser de 3 em 3 anos, tá? Já mais ou menos relacionado a essa questão que nós colocamos. O que não implica, o perito médico ele não tem autonomia para ampliar essa validade, porque isso é legislação. Ele tem autonomia para o quê? Diminuir essa validade, tá? Para menos tempo, dependendo das condições e o motivo que leva à questão física de saúde que leva a essa limitação. Lógico que sempre devidamente justificado. Ok, doutor. E vamos para a próxima pergunta da plateia. Oi, eu sou o Leonardo. Eu queria fazer uma pergunta. Beth, queria fazer uma pergunta para o Carlos Alberto. Eu queria saber quais foram as mudanças que mais trouxeram benefício para o usuário do trânsito. As mudanças, de um modo geral, todas foram benéficas, na minha opinião. Mas, principalmente,
você manter a conscientização. A consciência no trânsito, para mim, é o fator mais importante que o motorista deve ter. Consciência acima de tudo. E a conquista também da vaga do idoso, né, isso aí não resta a menor dúvida. O meu cartãozinho está ali já na minha pastinha, onde eu chego, já coloco o cartãozinho lá para ter o direito do idoso, né? E eu quero agradecer a presença dos nossos convidados de hoje, o Dr. Ronaldo Rosa. Dr. Ronaldo, deixa uma mensagem para a gente aí, né, para o nosso público que está nos assistindo. Assim, Beth, bom, depois de tudo que conversamos, é importante ficar claro que a idade por si só não é impeditivo para a condução veicular. Isso tem que ficar bem claro, tá? O idoso, tanto que a nossa legislação não tem limitação de idade, tá? Tem, sim, a limitação do tempo de validade, mas de idade, nós às vezes avaliamos um condutor que está pleiteando uma renovação de 80 anos de idade com as condições adequadas e às vezes nós estamos avaliando alguém com 60 anos que está sem condições de conduzir. Então a idade por si só não é fator limitante, desde que tomemos as medidas adequadas. Isso tem que ficar bem claro, tá? Não é um fator exclusivo de exclusão do idoso no trânsito. A idade não é. Ok, doutor Ronaldo. Obrigada pela sua participação. Carlos Alberto, deixa uma mensagem aí para nós também. A mensagem para os companheiros idosos, igual a mim, é o seguinte, que aproveitem a oportunidade ainda de alguns anos que ainda nos restam. Vamos viver a vida, que é o mais importante que tudo. Obrigada aos meus 2 entrevistados. E nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Não saia daí. Se liga aí, galera, estamos no Se Liga. E para quem quiser curtir um pouco mais da banda, é só entrar no Facebook, curtir a nossa página D5 Banda e dar uma força pra gente aí, beleza? Em algum lugar pra relaxar, eu vou pedir pros anjos cantarem por mim. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim, não tem fim. Se você não aceita o conselho de respeito, resolveu seguir, ir atrás, cara e coragem, só que você sai em desvantagem. Se você não tem fé, se você não tem fé, te mostro um trecho, uma passagem de um livro antigo, pra te provar e mostrar que a vida é linda, dura, sofrida, carente em qualquer continente, mas boa de se viver em qualquer lugar. Volte a brilhar, volte a